Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Sede Sapiense. Com este vídeo nós estamos dando continuidade ao nosso curso de Teologia do Corpo, que fizemos a introdução no nosso último vídeo. Esse nosso curso ele está fundamentado e pautado no livro de Christopher West, chamado Teologia do Corpo para Principiantes. Nós vamos segui-lo passo a passo para desenvolver os conteúdos deste curso e apresentar toda a riqueza de conteúdo que ele aborda aqui neste livro. O primeiro capítulo deste livro é intitulado O que é a Teologia do Corpo? E o Christopher West responde dizendo que a Teologia do Corpo é o título técnico que São João Paulo II deu ao primeiro esforço magisterial do seu pontificado. Este primeiro esforço magisterial de São João Paulo II é composto por 129 catequeses, que ele deu entre os anos de 1979, começando no mês de setembro, e concluindo no mês de novembro de 1984. Nessas catequeses, São João Paulo II ele oferece uma rica reflexão sobre o significado da corporalidade humana, mas também, sobretudo, da sexualidade e do desejo erótico. São João Paulo, ele parte, depois nós vamos aprofundar isso, de uma antropologia personalista e também da fenomenologia. Ele olha para o coração humano e perscruta os seus desejos mais profundos e também procura responder para o que ele foi criado e qual também é a sua finalidade. Essas catequeses dadas por São João Paulo II, na verdade, ele as escreveu ainda quando ele estava na Polônia e era arcebispo. E nesse período que ele ia publicar esse manuscrito com as catequeses sobre o amor humano, ele foi eleito Papa em 1978. E com isso, ele quis dividir esses manuscritos em catequeses e comunicá-las para todo mundo. E assim ele fez o primeiro grande esforço de ensinar as nações, que é própria do ministério petrino. Essas catequeses foram divididas em 135, porém ele proferiu apenas 129. Um grande biógrafo do Papa São João Paulo II, chamado George Weigel, ele diz que a teologia do corpo é uma das mais ousadas reconfigurações da teologia católica desde há vários séculos. Diz também que a teologia do corpo é uma espécie de bomba-relógio teológica programada para explodir com consequências dramáticas, talvez no século XXI. Diz ainda que a visão do Papa ela mal começou a moldar a teologia, a pregação e a educação religiosa da Igreja. Nós ainda precisamos descobrir este grande tesouro que é a teologia do corpo. E também o George Weigel diz que a teologia do corpo ela produzirá um desenvolvimento extraordinário na forma de repensar praticamente todos os temas do credo. São João Paulo II, nessas suas catequeses, ele aprofunda sobre o sentido da sexualidade humana. E ele nos mostra que o sexo não tem a ver apenas com o sexo, mas que tem a ver com o significado inteiro da vida humana. Christopher West diz o seguinte: a forma como nós compreendemos e expressamos a nossa sexualidade indica as nossas convicções mais profundas acerca daquilo que somos, de quem é Deus, do significado do amor, do ordenamento da sociedade e até do ordenamento do cosmos. Porque a vivência correta da moralidade, ela mostra uma busca da verdade pelo próprio ser humano. O ser humano não quer viver no erro, não quer viver na mentira, por isso o seu coração anseia por algo que seja profundo, por algo que realmente o preencha e o satisfaça. E a sexualidade não pode ser vivida dessa forma, de uma maneira banal,
porque ela diz respeito à própria verdade do ser humano. Então ela deve ser vivida em profundidade. O Papa São João Paulo II, ele parte para falar também nas suas catequeses daquilo que é o conteúdo bíblico, porque a própria Bíblia, ela revela o amor de Deus pela humanidade como o amor de um esposo por sua esposa, um amor esponsal. Nós vemos isso tanto no Antigo Testamento, como nós vemos isso também presente no Novo Testamento, onde Cristo se apresenta como o esposo. Ele é o esposo da igreja, que dá a sua vida por ela a fim de santificá-la. Esta analogia bíblica do amor esponsal é o ponto de partida para as catequeses de São João Paulo II. Esta analogia bíblica, ela ilumina a compreensão da totalidade do plano de Deus para a vida humana, desde a sua origem até a sua escatologia. São João Paulo II mostra o porquê Deus nos criou e para o que Deus nos criou. A escatologia tem a ver com as últimas coisas, aquilo que Deus irá manifestar em nós quando nós estivermos no céu. É por isso que o Apocalipse, de forma belíssima, descreve a alegria do céu como uma festa de casamento, as bodas nupciais do Cordeiro, as bodas em que o Cristo celebra com a humanidade, com a Igreja, a sua esposa. Por isso, a sondagem do significado do corpo humano conduz-nos passo a passo à escuta do mistério do próprio Deus. Se Deus se apresenta com um amor esponsal, um amor que se doa pela humanidade, isso tem a ver também com aquilo que é o próprio ser humano. Ao mergulharmos no mistério de Deus, nós compreendemos também o mistério do nosso próprio ser. Nós compreendemos o mistério do nosso próprio corpo, nós compreendemos o mistério do corpo do outro, porque Deus também criou o ser humano com uma diferenciação sexual, criou como homem e como mulher. Porém, essa diferenciação sexual, ela propicia, no fundo, a comunhão, dois seres que se complementam. Este mistério do próprio Deus, do amor esponsal, também nos ajuda a entender o mistério da união do homem e da mulher em uma só carne, pelo sacramento do matrimônio. Nos ajuda a entender o mistério da comunhão de Cristo com a sua Igreja, que nos é apresentado no belíssimo texto de São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 5. Esse mistério do amor esponsal de Deus nos ajuda também a entender o mistério do próprio Deus em si mesmo, o mistério da comunhão eterna, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em si mesmo, no seio da Santíssima Trindade. E também o mistério de Deus, como revelado na analogia bíblica do amor esponsal, nos ajuda a entender o mistério da nossa própria comunhão de Deus no céu, com Deus no céu. Então nós somos chamados a viver na eternidade em perfeita comunhão com Deus. E desta forma, a teologia do corpo de São João Paulo II, ela nos permite redescobrir o significado de toda a existência, o significado da nossa própria vida. Cristo, no Evangelho, ele vai nos mostrar que o segredo da própria vida humana está em amar como Ele ama. Lá em João capítulo 15, ele vai nos deixar o mandamento do amor e nos pedir que nós nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. Desta forma, nós podemos ver que Deus, Ele inscreveu esta vocação para amar como Ele ama nos nossos próprios corpos, criando-nos como homens e mulheres e chamando o homem e a mulher a tornar-se uma só carne. Se Deus vive esse amor esponsal, se Deus é um eterno intercâmbio de amor e nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também fomos criados por amor e fomos criados também para amar. Esse é o significado mais profundo da nossa vida. Segundo o Papa, a forma como compreendemos
o corpo e a relação sexual diz respeito a toda a Bíblia. Isso ele mostra numa das catequeses presentes aqui neste livro, A Teologia do Corpo, o amor humano no plano divino. Na catequese 69, ele diz o seguinte: as palavras de Cristo, referidas pelos evangelhos sinóticos, têm significado determinante, não só pelo que respeita às palavras do livro do Gênesis, às quais Cristo se refere noutra circunstância, mas também naquilo que se relaciona a toda a Bíblia. Estas palavras consente-nos, em certo sentido, ler novamente, isto é, até ao fundo, todo o significado revelado do corpo, o significado de ser homem, isto é, pessoa encarnada, de ser enquanto corpo, varão e mulher. Estas palavras permitem-nos compreender o que pode significar a dimensão escatológica do outro mundo, aquela unidade na humanidade que foi constituída no princípio e revelada pelas palavras do Gênesis, de que o homem unido à mulher se torna uma só carne. Por isso, a teologia do corpo de São João Paulo II nos ajuda a entender todo o plano de Deus para a humanidade, toda a história da salvação, tal como ela é relatada na Bíblia. A teologia do corpo, ao mesmo tempo, nos ajuda a entender todo o Evangelho e toda a missão do próprio Cristo. Numa outra catequese, a catequese de número 49, São João Paulo II diz que esta realidade da redenção do corpo humano, que Cristo ele veio conquistar e ele veio trazer para o ser humano, esta é de fato a perspectiva do Evangelho inteiro, de todo o ensinamento mesmo, de toda a missão de Cristo. A missão de Cristo, desta forma, ela consiste em restaurar a ordem do amor no mundo gravemente corrompido pelo pecado. Esta é a grande missão, esta é a grande obra de Cristo. Ele veio para redimir o amor humano. Ele veio para redimir os nossos corpos marcados, feridos pelo pecado e que muitas vezes se inclina para o mal. Jesus veio nos dar a oportunidade de aprendermos a amar verdadeiramente. Ele veio para redimir os nossos corpos. E tudo isso é válido para a compreensão não somente do sacramento do matrimônio. A teologia do corpo ela não tem a ver apenas com o sacramento da união entre o casal, mas ela tem a ver, inclusive, com o próprio celibato, com o próprio sacramento da ordem, com a vida consagrada de uma forma geral. Então, ela propicia uma compreensão e uma autocompreensão da própria presença do ser humano no mundo. A compreensão, Christopher West nos diz, a compreensão da união matrimonial no seu aspecto sexual é um grande mistério que nos conduz ao âmago do plano de Deus para todo o cosmo. Não só para o ser humano, mas para todo o cosmo. E ao longo da história nós podemos constatar diversas dificuldades de se refletir sobre esses temas da sexualidade humana. Nós passamos muitas vezes por reducionismos, outras vezes por exageros, às vezes por preconceitos, por tabus ou por medos. Mas São João Paulo II, ele encara este tema de frente e oferece uma bela reflexão e não somente isso, uma forma maravilhosa de nós aplicarmos todo esse conteúdo à nossa vida para podermos viver aquilo que Deus espera de nós da melhor forma possível, vivendo a nossa vocação primeira, aquilo para o qual Deus nos criou. O Christopher West, ele diz também que sempre houve, além dessas dificuldades de se falar, de se tratar da sexualidade humana, sempre também houve uma tentativa de espiritualizar a nossa humanidade, ou ainda de espiritualizar Cristo
espiritualizar a igreja também. E ele diz o seguinte: o inimigo nega insistentemente a vinda de Cristo na carne. Nós podemos ver que esta foi uma das primeiras heresias lá no início do cristianismo, a heresia dos ebionitas, que negavam que Jesus tinha realmente se encarnado. Mas é só refletindo sobre o corpo de Cristo, é somente refletindo sobre a humanidade de Cristo que nós podemos entender a nossa própria humanidade e o nosso próprio corpo. O corpo de Cristo que foi inteiramente entregue pelos seus. O corpo de Cristo que foi entregue por amor à humanidade, tanto na cruz como na Eucaristia. E aqui, olhando para a humanidade de Cristo, olhando para o seu corpo, para a sua corporalidade, para a sua doação, nós podemos entender toda a beleza do mistério da encarnação. E nós podemos dizer com grande alegria as palavras do Evangelho de São João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Por isso, entender o corpo de Cristo, entender a humanidade de Cristo, nos ajuda a entender também quem somos nós. Porque Cristo é o homem perfeito que veio revelar o homem ao próprio homem, o sentido da vida humana. Se queremos encontrar o sentido da nossa vida, o significado dela, nós devemos olhar para Cristo, que é o homem perfeito. Nós iremos continuar este nosso aprendizado com a teologia do corpo de São João Paulo II no nosso próximo vídeo. Até mais!